Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Terceira temporada do PQU Podcast. Nós prometemos novidades e elas vieram. Inauguramos hoje uma nova sessão, Dia a Dia PQU. Nesta sessão, discutiremos aspectos práticos, triviais, do cotidiano de um psiquiatra, pouco abordados no treinamento formal em psiquiatria. Um dos impulsionadores dessa ideia foi o pedido que eu recebi dos residentes de terceiro ano, aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, para discutir com eles dúvidas que tinham a respeito da vida depois da residência. O Luiz Alberto está comigo aqui hoje, e estaremos juntos sempre que possível para os episódios do Dia a Dia PQU. Bem-vindo, Luiz Alberto. Oi, Vinícius. Obrigado pelo convite. Eu estou entusiasmado com essa nova sessão. Faltava algo assim no PQU Podcast. Mas é também espinhosa, hein? Melhor deixar claro, desde já, que o que podemos contar aos psiquiatras em formação é a nossa experiência, o modo como nós fazemos. Tem dado certo, mas não queremos com isso dizer que seja o melhor método de trabalho ou o mais correto. A nossa prática, inclusive, foi construída a partir de erros e acertos, uma constante evolução. Perfeito, Luiz Alberto. Além disso, sempre que o tema permitir, podemos recorrer a alguma literatura para embasar opiniões e escolhas. Claro. Mas vá em frente, Vinícius. Eu sei que você tem mais novidades para anunciar. Realmente. E a novidade é a seguinte. Selecionei aqui uma questão enviada por um psiquiatra em formação. E é a partir deste questionamento que vamos seguir com o episódio. Escutem aí. Olá, Vinícius, Luiz Alberto, é um prazer conversar com vocês. Meu nome é Éder e eu sou residente do terceiro ano aqui da psiquiatria da USP de Ribeirão Preto. E sigo o PQU Podcast desde os primeiros episódios. Bom, eu tenho uma dúvida. Nesse início de carreira, né, já fui abordado por alguns representantes farmacêuticos. E eu queria saber como, na opinião de vocês, como fazer o gerenciamento dessa relação com a indústria farmacêutica. Obrigado. Legal, Éder. Obrigado pela audiência e pela pergunta. Vamos começar com o seguinte. Como é que hoje em dia, na prática, nós nos relacionamos com a indústria farmacêutica? Começa falando, Luiz Alberto. Afinal, muito disso eu aprendi com você. E eu com meu pai, Vinícius, eu não sei se você sabia, mas ele próprio trabalhou como representante de laboratório durante o curso médico para complementar o custeio dos gastos da vida em república aqui em Ribeirão Preto. Isso lá pelos anos 1958. Puxa, eu não sabia não, que legal. Pois é, boa parte da relação de um médico com a indústria farmacêutica vai se dar por intermédio de seus representantes de laboratório. Por isso, a melhor maneira de se desenvolver uma relação respeitosa e ética é cuidando exatamente da relação com eles, com os representantes. Hoje em dia, Vinícius e eu, os dois juntos, recebemos os representantes 2 vezes por mês. Reservamos uma hora no final da manhã das segundas-feiras, e a secretária cuida para que o número de representantes não ultrapasse o que nos é possível atender. Com o tempo, os representantes passaram a se programar com antecedência, agendando previamente o seu dia, o que facilita para nós e para eles. Na minha experiência, esse modelo de atendimento cria uma organização mínima, necessária para evitar situações constrangedoras. Representantes chegando ao seu consultório sem agendamento prévio, você ocupado com seus atendimentos, com a cabeça ainda conectada no paciente que acabou de sair de sua sala ou no que vai entrar daqui a alguns minutos, é possível até que o representante esteja atrasando o atendimento de um paciente. É claro que isso não vai dar certo. Não mesmo. E tem também um detalhe, Vinícius, que é a questão do representante dividir a sala com os pacientes, ficarem todos juntos ali. Realmente, também é preciso dizer que recebemos um representante por vez. Fazemos isso de pé, buscando prestar atenção ao que cada um diz e respeitando o seu trabalho. Os representantes tentam ser breves, dão o seu recado, deixam algumas amostras da medicação quando têm disponíveis e desejam, e se vão. Além das amostras, com alguma frequência os representantes nos oferecem material científico promocional, geralmente um impresso com um relato de um caso clínico ou um artigo científico. Menos frequentemente um livro oferecido pela indústria.
Aceitamos tanto as amostras como o material científico promocional. Convites para um almoço são comuns, assim como para jantares com atividade científica. Temos como regra não aceitar esses convites. Eu mesmo não ia a um evento desses há muitos anos. Recentemente, um colega, amigo de longa data, veio palestrar em um espaço anexo a um restaurante em Ribeirão Preto e eu fui até lá ouvi-lo e cumprimentá-lo. Não fiquei para o almoço que foi oferecido. O que é bastante comum também são convites para ir a eventos científicos, workshops, simpósios, congressos. Aos que são promovidos unicamente pela indústria farmacêutica com total controle sobre o conteúdo científico, temos como regra não aceitar. Quando se trata de eventos realizados por instituições, associações médicas, universidades, com patrocínio de laboratórios, eventualmente aceitamos a oferta de passagem, inscrição e estadia. Estive em 2 dos últimos 10 anos, no Congresso da Associação Psiquiátrica Americana, em 2014, e no Congresso do Colégio Europeu de Neuropsicofarmacologia, no ano passado, com o patrocínio da indústria. Em ambos os casos eu aceitei porque não havia contrapartida. Recusamos alguns outros convites, não é, Vinícius? Porque neles havia implícito. Nós fizemos questão de explicitar e checar o compromisso de algum tipo de parceria, entre aspas, com o laboratório. Aliás, é um tema que eu detesto, um termo que eu detesto, esse de fazer parceria. No sentido de escrever resumos de apresentações do Congresso para divulgação pelos representantes ou de dar palestras sobre o medicamento que comercializavam. Por fim, para descrever de maneira bastante completa a nossa relação com a indústria, há pelo menos 5 anos eu não faço palestras patrocinadas. O Luiz Alberto há muito mais do que isso. Pelo menos uns 15 anos já. Como dissemos, não temos esse nosso modelo como ideal, mas sim como algo que foi e tem sido construído paulatinamente. Também em resposta às mudanças impostas pelos laboratórios aos seus representantes. Temos vários colegas com posições mais permissivas e outros muito mais rígidos, não aceitando amostras ou nem mesmo a visita dos propagandistas. Quem somos nós para julgar? Aí é cada um com sua consciência. Seja qual for seu perfil e sua escolha, o nosso recado é o seguinte: não seja ingênuo. No livro Unhinged, que quer dizer algo como perturbado, disturbado ou fora de si, o psiquiatra Daniel Carlat discute de maneira bastante honesta quais os problemas que levaram a psiquiatria contemporânea a o que ele considera uma crise de credibilidade. Eu recomendo fortemente a leitura. Nesse livro, ele dedica 2 capítulos inteiros à discussão da relação dos médicos, psiquiatras e a indústria farmacêutica, com dados científicos e documentos que embasam suas críticas e opiniões. O senador norte-americano Estes Kefauver, que se dedicou a estudar, avaliar e gerenciar a relação médicos-indústria, disse certa vez ao tentar descrever aquilo que ele considera ser um estranho mundo, o da prescrição de remédios, e aí abre aspas para ele: quem compra não prescreve, quem prescreve não compra. Fecha aspas. E realmente aí está o embrião dos conflitos de interesse nessa relação. As regras básicas de livre mercado não se aplicam a esse negócio bilionário. Uma pessoa não pode escolher usar este ou aquele antidepressivo, ela precisa de uma prescrição. A indústria pouco ganha em divulgar seu produto diretamente ao consumidor. Ambos, consumidores e indústria, precisam da prescrição médica para comprar e vender. Essa clareza é muito necessária, Vinícius. Faça o seguinte exercício. É um teste de múltipla escolha. Na sua opinião, Éder e outros ouvintes, qual é a função da indústria farmacêutica? Alternativa A: promover a saúde da população. B: patrocinar educação médica continuada. C: investir em eventos científicos. D: fazer pesquisas científicas. Ou E: vender medicamentos. No nosso gabarito, a resposta correta é a alternativa E: vender medicamentos. Ela investe no desenvolvimento do seu medicamento e, consequentemente, vai fazer o que puder para divulgar e expandir o mercado, propagar e vender com lucro. E, desde que as regras básicas sejam respeitadas, não há nada de errado com isso. Cada macaco no seu galho.
Em 2007, Vinícius, as companhias farmacêuticas investiram cerca de 30 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Legal, né? Pois no mesmo ano, investiram o dobro, 60 bilhões de dólares em propaganda e marketing. E, detalhe, 90% desse investimento foi gasto em marketing voltado ao médico. Luiz Alberto, a mensagem é clara. A indústria farmacêutica tem como objetivo principal vender remédios, ponto. E faz isso desenvolvendo bons produtos, mas acima de tudo convencendo os médicos de que tem bons produtos, os melhores. E também abordando os pacientes, Vinícius, já identificados ou em potencial. Nos Estados Unidos, pratica-se extensivamente o marketing para o consumidor. Propagandas, outdoors, buzz doors e na televisão. Aqui a coisa ainda se restringe a matérias pagas em revistas de grande circulação. E é claro que com valores tão altos envolvidos, o jogo pode ficar agressivo. Eu já tive uma relação mais próxima com a indústria farmacêutica no início de minha carreira. Fiz palestras, participei de jantares, produzi material de divulgação, negociei patrocínios para eventos científicos. Com o tempo percebi que, apesar dos meus esforços para manter a neutralidade, as estratégias de persuasão deles eram mais fortes. Resolvi limitar a minha relação com a indústria. Sinceramente, durante os anos que fiz essas atividades junto à indústria, em nenhum momento recebi alguma proposta indecente. Ao menos comigo, as investidas foram mais sutis. Em um artigo de 2007 no PLOS Medicine, intitulado Seguindo o Script, como representantes de medicamentos fazem amizade e influenciam médicos, o depoimento de um representante aposentado confirma essa minha experiência. Ele disse, abre aspas, é o meu trabalho descobrir qual é o preço de um médico. Para alguns, vai custar jantares em restaurantes finos. Para outros, evidências convincentes. E ainda para outros, minha atenção e amizade. Mas no final das contas, tudo está à venda e tudo se resume à negociação. Sentiu o soco no estômago aí, foi? Meu amigo. No livro que o Vinícius citou antes, o Unhinged, o Daniel Carlatti relata os escândalos envolvendo nada mais nada menos que Alan Schatzberg e Charles Nemeroff. Eles, para dizer o mínimo, falharam em revelar ao público a total extensão de suas relações com a indústria farmacêutica e os ganhos milionários que delas adivinham. Nosso ponto aqui é o seguinte: se até eles, profissionais de referência e pesquisadores de alto nível, foram seduzidos pelo canto da sereia, não sejamos ingênuos de que nós seremos capazes de entrar nesse universo sem correr o risco de sermos encantados também. Um outro ponto importante é o seguinte: a psiquiatria não é a única especialidade médica que está no alvo da indústria farmacêutica. Acho até que atualmente deixamos de ser os mais assediados. Mas a nossa especialidade é vulnerável a esse assédio. Os diagnósticos ainda em parte são subjetivos, não há ensaios clínicos que permitam demonstração clara de medicamentos de primeira linha, formadores de opinião propagando usos off-label são algumas das razões dessa vulnerabilidade. Perfeito. Para finalizar, Éder e ouvintes, a indústria farmacêutica tem seu papel no desenvolvimento da medicina e, gostemos ou não, continuará presente em nossas práticas. Cabe a nós conhecer os vetores de força envolvidos nessa equação para tentar equalizá-los de melhor forma possível. E são eles os vetores. 1. O papel do médico. 2. A voracidade da indústria por mercado. E 3. As instituições reguladoras das práticas de marketing para médicos. Sobre esse último vetor, as regras foram e estão sendo revistas constantemente e, em minha opinião, tem ajudado os médicos a se manterem dentro de uma prática ética. É isso. Obrigado. Obrigado, Éder, por sua audiência, sua mensagem. Obrigado, Luiz Alberto, por participar desse episódio. E um abraço a todos. Eu é que agradeço, Vinícius. Um abraço e até a próxima. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br, onde todos os episódios já publicados estão disponíveis, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.